Nono ano, a aula de geografia de hoje vai completando aí esse assunto de globalização. Agora é globalização e o meio ambiente. Tranquilo? Nós vamos entender agora como essa inovação, como essa tecnologia afeta o meio ambiente e afeta de uma maneira que nós devemos nos preocuparmos. Tranquilo? Vamos lá? Nós vamos aqui trabalhar essa questão da necessidade que nós temos, mas também de uma coisa que nós temos muito grande, que é a questão do consumo, o consumismo. E esse consumismo, de maneira exagerada, tranquilo, faz com que tenha uma degradação muito grande do meio ambiente, mas que faz parte da globalização. Beleza? Vê bem. Vamos lá? De que maneira? Indústrias e fontes de energia. Falando em globalização, estou falando de capitalismo, estou falando de economia, estou falando de tecnologia. Então eu vou estar dentro aqui das indústrias e das fontes energéticas. Já que eu estou falando de produção e de meio ambiente, tudo tem a ver com globalização. O aumento da produção industrial fortemente associado ao processo de globalização. Quanto mais anos se passam, mais as indústrias têm que atender à necessidade da população, então o aparato tecnológico é muito grande, certo? Foi realizado mediante o uso crescente de energia. A indústria ela precisa do recurso ambiental. Sem esse recurso ambiental, a indústria não tem como crescer. Tem que ter a tecnologia, show de bola. Mas toda a indústria ela vai precisar, crucialmente, dos recursos naturais. Principalmente o que se refere à água. Nós vamos ver mais na frente, certo? As fontes de energia mais utilizadas no mundo, a matriz energética mundial, vou ter aí petróleo, carvão mineral e gás natural. São esses três, sempre lembra, toda vez que perguntar sobre fontes de energia, os três principais: petróleo, carvão mineral e gás natural. Tranquilo? Combustíveis fósseis, certo? Indústria, setor da economia que mais consome energia no mundo, seguidos pelo setor da construção civil e do transporte. A indústria, como eu falei a vocês, é muito importante o recurso natural para a indústria. Sem isso, a gente não consegue avançar. E para ela avançar, ela vai ter que degradar o meio ambiente. Também muito isso por conta do consumo da população. A população está precisando e a indústria vai lá e produz, certo? Ou muitas vezes nós não precisamos, mas nós consumimos de maneira exagerada produtos que não queremos, mas isso é porque a indústria faz com que a população fique comprando sempre com as propagandas, certo? Matriz energética mundial, consumo, quais são as principais fontes de energia? Como vocês podem muito bem ver aqui, carvão, 31%, certo? Vamos ver aqui, de vermelho, o carvão não, petróleo, desculpe, petróleo 31% é o mais consumido, certo? 29% é o carvão mineral e 21% é o gás natural, seguido das outras, biomassa, a nuclear, hidrelétrica e outras fontes renováveis. Essa questão de renovável e não renovável. Renovável são aqueles recursos, certo? Energéticos que não demoram muito para aparecer novamente. A água, certo? Você retira, mas vai estar sempre lá. Os ventos, certo? A questão da energia solar, os raios solares, tudo isso são renováveis. Os não renováveis são aqueles que eu vou retirar e vai demorar muito para poder pegar novamente, que é a questão do petróleo. O petróleo demora milhões de anos para se formar. Então, vou retirar hoje, não é que daqui a 1 ano, 2 anos eu vou ter. Não, vai demorar muito, certo? Então, esses são os principais, os três principais, lembrem: petróleo, carvão mineral e gás natural, beleza? Vamos lá. Dando continuidade aqui ao assunto, o que nós temos para a gente hoje, certo? Carvão e as termoelétricas. Por que nós vamos falar do carvão? O principal é o petróleo. Só que o carvão, ele está crescendo muito o consumo desse carvão, certo? E nós hoje temos uma preocupação muito grande com fontes alternativas para poder substituir o carvão, o petróleo e o gás natural, substituir com a mesma eficiência. O grande problema é esse: substituir esses recursos que poluem muito, mas que têm a mesma eficiência. Isso é muito difícil. Porque nós vamos falar do carvão. O carvão é muito utilizado, lembrando, o carvão mineral. Não é o carvão do seu churrasco não, que é o carvão vegetal, certo?
muito utilizado nas termoelétricas. As termoelétricas, ó, geram energia a partir do calor produzido por meio da queima de combustíveis fósseis. Pode ser da questão dos combustíveis fósseis, questão do carvão, ou também pode ser pela biomassa, certo? Como nós temos exemplo a questão da cana-de-açúcar. Mas vamos lá. O mais poluente dos combustíveis, porque polui muito. O petróleo já polui bastante. O carvão também, ele gera uma poluição muito grande. Muitas indústrias ainda utilizam a queima do carvão para poder produzir. E nós vamos ter como exemplo aqui, ó, preste bem atenção agora nesses próximos slides, certo? Preste bastante atenção aqui, ó. A imagem, ela não está embaçada. Não, pessoal. Isso aqui, você está vendo aqui um ambiente lá na China. China, essa mesma China, certo? A China, 80% da matriz energética chinesa vem do carvão mineral, a queima desse carvão. Por isso que lá eles usam máscara, não é por conta do coronavírus não, há muito tempo não. Por conta de vírus também, mas pela questão do ar. Eles conseguem enxergar o ar, porque o ar está muito poluído por conta de que muitas indústrias, e muitas dessas indústrias utilizam o carvão mineral, tranquilo? Aí nós vamos ver aqui, ó. Por isso que existe uma preocupação muito grande em tentar encontrar outras fontes de energia que facilitem isso aí. Você utiliza muita queima de combustíveis, você vai estar degradando muito o meio ambiente. Ó. Vai começar aí a ter mudanças climáticas. E se o clima mudar é bronca. Porque quem muda é o tempo. O clima para mudar é um estudo de 30 anos. E se ele mudar de uma maneira muito rápida, então ele vai afetar muito a população. Um exemplo que nós temos aqui, ó, o efeito estufa. O efeito estufa, gente, é um efeito natural. É por conta do efeito estufa que foi possível ter vida na Terra. É possível ter vida na Terra. Por quê? Os raios solares vão penetrar, certo? Aqui na atmosfera, vão chegar na superfície. A Terra é aquecida de baixo para cima. Os raios solares vão chegar na superfície, vão aquecer. E depois esse calor vai ser dissipado, vai ser devolvido. Tranquilo? Só que grande parte desse calor fica na Terra, que é o essencial para ter vida. Só que aí tem um probleminha, meus amigos. Se eu estou poluindo demais, se eu estou utilizando muitos recursos energéticos poluentes, então esse efeito estufa vai ser intensificado. Veja que o efeito estufa naturalmente vai deixar uma temperatura, certo? Uma certa temperatura que vai ser possível ter vida na Terra. Só que se eu intensificar, essa temperatura vai se elevar. Então eu vou começar a ter problemas nessa questão de sobrevivência na Terra. Tranquilo? Aí nós vamos ter a questão de doenças graves, certo? E a questão da natureza também que vai sofrer com isso, ó, o agravamento do efeito estufa. Tranquilo? Vamos lá. É tudo que a gente fala na questão desse aquecimento global. O aquecimento global também ele é intensificado pelo homem. Então, dentre as várias formas de tentar diminuir essa questão do aquecimento global, essa questão do agravamento do efeito estufa, os países eles fazem reuniões para tentar resolver esse problema. Uma delas aqui, ó, o Acordo de Paris. Nós vamos a Paris, certo? O Acordo de Paris é o seguinte, ó, acordo aprovado por cerca de 195 países que tem por objetivo reduzir a emissão desses gases. Produzir, mas produzir de uma maneira mais ecológica, de uma maneira mais sustentável, tentar diminuir. Só que, pessoal, os países, para poder diminuir essa emissão de gases poluentes, eles vão ter que ter outras fontes de energia, que não sejam como aquelas de petróleo, gás natural ou carvão mineral, ou então eles vão ter que produzir menos. Porque, certo? E isso dificulta muito esse acordo. Tanto é, ó, 2017, Estados Unidos, um grande produtor, um país totalmente industrial, que polui muito também, segundo maior poluidor da atmosfera, porque primeiro aqui, ó, olha, as ferinhas aqui, ó, os chineses, certo? Depois da China, retiraram-se do Acordo de Paris. Pô, duas potências saindo desse acordo aqui dificulta o engajamento, certo? Dificulta esse acordo. Esse acordo ele vai seguir aqui, ó, 5 pontos chaves, ó. A cada 5 anos, reforçar o compromisso, vou manter o compromisso 2020, 2025, e aí, como é que você está esse compromisso? Está diminuindo, está preservando o meio ambiente? Tranquilo? Adaptação é o pilar central para ajudar os mais vulneráveis, tem que se adaptar, porque você não pode impor algo
Sim, ajudar. Tem que deixar a pessoa se adaptar com o passar do tempo. Certo? Alcançar emissões líquidas zeros no longo prazo. Nós sabemos que, como eu falei a vocês, a questão de adaptação, não posso passar uma atividade para vocês agora, um assunto, e já pedi que vocês entendam logo, questão de adaptação com exercício, com as aulas, tranquilo? Mais transparência, você vai ter que informar o porquê, como é que você está fazendo, de que maneira você está fazendo, se está fazendo correto, certo? E financiamento para ajudar quem está ali tentando produzir e produzir de uma maneira limpa, sem degradar muito o meio ambiente, tranquilo? Esse aí é o Acordo de Paris. Vamos lá? Aí, ó, nós temos aqui fontes de energia não poluentes. Falamos só das poluentes, as não poluentes. Nós temos as três principais, ó. A eólica a partir dos ventos, a solar com as placas fotovoltaicas, certo? E as hidrelétricas, que não é a água, gente, que vai produzir energia. Preste bem atenção, viu? Fontes de energia limpa, pois elas não emitem gases, certo? A água, ela vai mover a turbina, tranquilo? E é o movimento da turbina que vai gerar a energia. Então, lembrando, ó, as três principais não poluentes, a eólica, a solar e a hidrelétrica. Agora, vê bem, preste bem atenção. Também tem desvantagem, certo? A eólica, ela atrapalha a migração dos pássaros. A solar, ela é cara, certo? Mas que a longo prazo vai te trazer um benefício, tranquilo? E a hidrelétrica, apesar de não poluir, mas ela causa impacto ambiental. Ou seja, para você construir hidrelétrica, você vai ter que tirar a flora e a fauna. Você vai alterar o meio ambiente. Então, queira que não, também traz aí um prejuízo. Tranquilo? E nossa principal fonte aqui que nós utilizamos muito no Brasil é a questão da água, certo? Ela não é distribuída de forma regular, nem todos têm acesso a essa grande quantidade de água que nós temos. Dois países não sofrem pressão hídrica, Brasil e Rússia, certo? A água doce, ela um dia pode acabar. Se degradar demais no meio ambiente, sim. Aí nós vamos ter que partir para a água salgada, o processo de dessalinização. Então isso é preocupante. Alguns países já têm esse processo de dessalinização. Então, os problemas que eu posso ter com a questão da água, né? Essa fonte tão importante. Os problemas do consumo, certo? Os consumos da água, o homem degrada bastante os locais que protegem os rios, os cursos dos rios, principalmente no que se refere a essa palavrinha aqui, gente, assoreamento. O assoreamento é o seguinte, eu vou ter as margens dos rios, certo? Elas com árvores, que é a mata ciliar, e se eu retiro, a margem fica desprotegida, o rio fica desprotegido. Se chover bastante, o rio vai transbordar, vai afetar a população. Choveu bastante também, o rio não tá, a margem não está mais protegida. Então, começam a cair ali ó, os detritos, as margens, que nós chamamos da barreira do rio. Quais são as margens? Começam a ir para o fundo do rio. E o rio começa a ficar raso. Então, o rio raso demais é um rio que foi assoreado. E a poluição? O consumo é muito grande, certo? Principalmente no que se refere a alimento. Então, o setor de agricultura utiliza muito fertilizante, muitos agrotóxicos. Então, isso também tudo vai para os rios, vai para a água, penetra no solo e acaba indo normalmente para o lençol freático, e muitos lençóis freáticos abastecem rios. Ou então são jogados diretamente nos rios, a poluição das indústrias e da própria população. Tranquilo? Por isso que deve ter um cuidado muito grande. Então, essa é a parte, ó, a globalização e o meio ambiente. Quanto mais globalizado, mais industrializado, o consumo é maior, então a degradação do meio ambiente também vai ser maior. Por isso que deve-se ter um cuidado muito grande. Toda a questão sobre globalização e meio ambiente, se liga aí, ó. Quanto mais globalizado, mais industrializado, mais consumo e mais degradação. Então tem que ter um consumo totalmente sustentável, beleza? Vou deixar a atividade para vocês e fiquem em casa.